Fala aí, meus amigos, meus queridos alunos na paz. Vamos então na segunda parte da hidrostática, os princípios de Pascal e Arquimedes. Olha que visão do paraíso aí, um baita transatlântico aí. Imagina passar essa pandemia aí, a gente poder passear, fazer umas festinhas aí dentro, é ou não é? Massa, mas como que isso aí flutua? Isso é pesado para dedéu, como que fica aí? Então vocês vão relembrar a força do empuxo, é uma aula muito legal, tá bom? Então vamos lá, bons estudos. Bom, vamos começar aqui pela lei de Pascal, ou princípio de Pascal. Tá aí o Pascal, ó, né? Blaise Pascal viveu nessa época e tem um dos princípios mais importantes, nós usamos até hoje, sobre as transmissões de pressão. Então o princípio é bem simples, né? Ele percebeu que os líquidos transmitem integralmente as variações de pressão que recebem. Olha, pessoal, um exemplo simples, né, para vocês confiarem nesse princípio de Pascal. Imagina você pegar uma vasilha, um recipiente que contém água. Se essa vasilha estiver em Santos, por exemplo, a pressão no fundo do recipiente será a pressão da água, né, que é dGH, né, pela lei de Stevens, mais a pressão atmosférica, de 1 atm. Se de repente você leva esse mesmo recipiente para um lugar mais alto, onde a pressão é menor, por exemplo, 0,8 atm, a pressão lá no fundo, ou em qualquer outro ponto, vai ser a pressão do líquido, dGH, mais a pressão atmosférica local, 0,8 atm. Ou seja, houve uma variação de 0,2 atm, né? Diminuiu de 1 para 0,8, então diminuiu 0,2 atm. O que Pascal percebeu é que essa redução é percebida, essa variação de pressão é percebida por todos os pontos do líquido. E aí foi inventada a chamada prensa hidráulica. Aliás, tudo que for hidráulico você vai perceber que é usado esse princípio. Então esse desenho aqui é o desenho mais comum dos problemas de física, tá? Vocês estão vendo aqui tipo um tubo em U. Ele é fechado dos dois lados com dois êmbolos móveis, né? Esses êmbolos aqui então são tampas, né? Que se movimentam aqui juntamente com a aplicação da força. Geralmente coloca-se um óleo, né? Até facilita o deslizamento desses êmbolos. Então você imagina, você aplica uma força FA nesse êmbolo de área menor. O que acontece? Você produz aqui um acréscimo de pressão. O que dá força dividido pela área? Uma pressão. Você acrescentou uma pressão nesses pontos do líquido. Segundo a lei de Pascal, o princípio de Pascal, essa pressão é transmitida integralmente, todos os pontos do líquido recebem essa variação de pressão e transmitem essa variação de pressão até chegar lá no êmbolo maior, de área AB. Então, na hora que chega na área AB, o líquido comprimido empurra esse êmbolo com uma força maior, proporcional ao aumento da área. Por que essa força é maior? Veja, pelo princípio de Pascal, então há não uma transmissão da força, é uma transmissão da pressão. A pressão que viaja aqui, que é a mesma. Então a variação da pressão A vai ser igual à variação da pressão no êmbolo B. E você lembra que pressão é força sobre área. Então FA sobre área A, FB sobre área B. Veja, nessa igualdade, como a área B aumenta, ela aumenta, por exemplo, sei lá, 10 vezes, para dar a mesma razão, a força aqui vai aumentar 10 vezes. Por esse motivo, esse aparelho é muito útil. Você consegue, aplicando uma força relativamente pequena, erguer corpos bem maiores, como, por exemplo, os elevadores de postos de gasolina, macacos hidráulicos e tanto outros aparelhos que usam o princípio, então, de Pascal. Pessoal, tranquilo, né? Agora, existe um ganho de força nítido aqui no desenho, mas se você ganha força, as máquinas simples elas trocam força por outra coisa, geralmente deslocamento. Lembra lá das roldanas? Então vamos ver aqui. Ó. Imagina que você empurra esse êmbolo uma distância dA até chegar nessa posição. Por que aqui esse êmbolo vai subir uma distância menor? Ora, aqui não é mais gordinho? O que varia daqui para cá ó, é o mesmo volume. Então, se você empurrou 1 litro de líquido aqui para baixo, esse 1 litro vai subir aqui. Lembra que o líquido ele tem uma compressão muito pequena, né? Não é igual a um gás. Então, a variação do volume dele é muito desprezível, né? Então, baixou 1 litro aqui e aqui subiu 1 litro. Só que como é mais gordinho, essa distância aqui vai ser menor. Bom, então como que a gente acha a relação aqui das distâncias? Veja que é muito simples. Ó, a variação do volume A é a mesma variação do volume B.
E a variação do volume é a área da base vezes a altura, vezes dA. Isso é igual a área B vezes dB. Então vamos fazer uma revisão geral aqui? Olha que interessante. Imaginem que essa área aqui é 10 vezes maior. Se você aplicou uma força F, então vai chegar aqui pela transmissão da pressão, a pressão então é transmitida integralmente. Se a área aqui aumentou 10 vezes, a força vai aumentar 10 vezes. Mas se a área é 10 vezes maior, o deslocamento vai ser 10 vezes menor. Mesmo fator que você ganha em força, você perde em deslocamento. Isso é bem interessante, né? O que é o produto FD? FD cosseno θ, lembra que era o trabalho? Então a energia transmitida aqui é a mesma. Quer dizer, você não tem um aparelho que brota energia, não tem isso, né? Apenas uma transmissão, uma transferência da energia. E isso possibilita você aplicar uma força menor para carregar ou sustentar um objeto mais pesado. Mas para isso você faz a troca aqui na distância, né? Você empurra uma distância maior. Pessoal, tranquilo, né? A parte matemática dos principais vestibulares pergunta isso, né? Qual é a variação da força, né? Quanto que precisa da força de cá, força de lá. E toma cuidado com problemas que envolvem áreas. Geralmente esses êmbolos são circulares e no lugar da área aqui você vai colocar a área de um círculo, πr ao quadrado, tá? Essas são as variações com relação aos cálculos. Bom, pessoal, os principais exemplos, né, que são exemplos até de vestibular, olha esse aqui que bonitinho, olha, tem uma seringa conectada a um balão cheio d'água, né, ela é furada, né, na hora que você empurra essa seringa, você aumenta a pressão da água, ou seja, há uma variação de pressão que é percebida por todos os pontos, né, tanto é que você vê aqui a água saindo por todos os buracos, quer dizer que todos os pontos do líquido recebem essa variação de pressão. Mesma coisa aqui no pedal do freio, né? O freio hidráulico, você empurra o pedal, esse pedal empurra um cilindro, né? Contendo um líquido, né? Um fluido de freio, e essa pressão é transmitida aqui para cilindros maiores, né? Aumentando a força. Mesmo exemplo da direção hidráulica, né? Há um dispositivo aqui também, que quando você vira o volante, você comprime cilindros, né? Contendo fluidos de freios, que também da mesma forma reduz a força aplicada no volante. Assim como tem aqui as prensas hidráulicas, né, os famosos elevadores de posto de gasolina, né, com a força pequenininha você consegue sustentar um veículo, né, um carro, um corpo bem mais pesado. Aqui nós temos uma pequena animação para você ver a situação do freio hidráulico, que talvez é o mais perguntado, né? Você empurra aqui o pedal do freio, né, que é bem simplificado, há uma transmissão aqui, ó, da pressão para os cilindros que comprimem o chamado disco de freio, por isso que vai reduzir na rotação da roda. Legalzinho, né? Bom, então vamos à famosa lei de Arquimedes, né? A lei do empuxo, e aqui nós estamos vendo a terceira lei da hidrostática, né? Vocês viram aí a lei de Stevens, ou Steven, né? O princípio de Steven, que fala sobre a variação da pressão, aquela formulinha DGH. Vocês acabaram de estudar a lei de Pascal, que fala sobre a transferência de pressão. E agora a lei do empuxo, uma lei, um princípio bastante antigo, antes de Cristo, né? Arquimedes, muito inteligente, vários relatos, né, da sua inteligência, do seu desenvolvimento científico. E essa experiência é muito cobrada nos exames vestibulares. Aliás, das três, essa lei, esse princípio é o que mais cai. Vamos lá, vamos recordar. Imagina um peso, né, um corpo qualquer, preso aqui num fio e preso num dinamômetro. Vamos supor, por exemplo, que esse peso seja igual a 10 newtons. Como está em equilíbrio, eu sei que a tração nesse fio também vai ser 10 newtons. E aí a leitura do dinamômetro também será 10 newtons, tudo em equilíbrio. Bom, a gente vai colocar esse corpo dentro da água. Veja que o nível do recipiente está bem no nível do ladrão, né, do furinho, que ao colocar o corpo aqui dentro vai sair um excesso de líquido que vai ser coletado. Muito bem, mas olha que curioso, ao colocar o corpo dentro da água, logicamente o peso continua valendo 10, né? O peso do corpo é a massa dele vezes a gravidade. Só que a leitura do dinamômetro diminui para 4. Por isso que essa leitura do dinamômetro, que nesse caso é o valor da tração no fio, isso é chamado de peso aparente. Então, se você for segurar essa pedra dentro da água, né, você vai fazer essa força, né, no lugar do fio, você faria 4 newtons. Né? Por isso que você sente essa pedra ou o corpo bem mais leve.
Mas o nome correto, então, muito usado nos exercícios, é apenas o peso aparente. Não é que o peso diminuiu, o peso continua 10. Na verdade, o peso aparente diminuiu porque o líquido exerce esse complemento, que nesse caso vai ser 6 newtons. Assim que Arquimedes percebeu a existência, então, da força de empuxo. Muito bem, dado esse nome de empuxo, como que você calcula? Quais são as outras maneiras, né, de calcular esse empuxo? Olha que interessante o complemento do experimento. Lembra que o líquido foi coletado e pela experiência, né, o peso real menos a marcação do dinamômetro, você sabe o valor do empuxo, 6 newtons. E aí, ao conferir o peso do líquido deslocado, esse peso do líquido deslocado também será 6 newtons. Olha que legal, o peso aqui marcado pela balança será o peso do recipiente, lógico, né? Mais 6 newtons. Então, qual é a conclusão do experimento? Que o valor do empuxo, olha o exemplo aqui, 6 newtons, corresponde exatamente ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, olha que interessante, se você aprender essa parada aqui, ó, você calcula o empuxo muitas vezes de cabeça. Imagina, o corpo desloca líquido, ele deslocou 6 newtons de peso desse líquido. É o valor do empuxo que ele recebe. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina uma pessoa que mergulha numa piscina. Ele está totalmente mergulhado. Imagina que essa pessoa tem 80 litros de volume. Se ela mergulha na água, ela vai deslocar 80 litros de água. Aí eu te pergunto, quanto pesa 80 litros de água? Como a água é mais fácil, né? A densidade é 1 kg por litro, você associa a uma massa de 80 kg. Então a pessoa desloca 80 kg de água. Qual que é o peso disso em newtons? 800 newtons. Esse é o valor do empuxo que a pessoa recebe. E importante, pessoal, que é fluido. Então pode ser líquido, pode ser gases, como por exemplo um balão que desloca ar atmosférico. Daqui a pouco eu comento isso, tá? Então veja, essa é a fórmula do empuxo que a gente descobre pelo experimento. Esse experimento é muito cobrado nos vestibulares. Então o módulo do empuxo é sempre igual ao peso de fluido deslocado. Muito bem. Aí tem aquela historinha famosa, né, do Arquimedes, acho que vocês conhecem, né? Que ele estava resolvendo um problema para um rei, um problema de uma coroa, que mergulhava na água para perceber o volume deslocado. E aí ele tem essa lenda, né, que ele saiu pelado lá do banheiro público, quando eles tomavam banho, gritando Eureka, Eureka, que significa achei em grego. Essa historinha é bem legal. Vamos lá, vamos passar de tela, que eu vou demonstrar agora matematicamente essa fórmula do empuxo. Muito bem, se alguém perguntar para vocês, mas por que existe empuxo, né? Essa figura aqui te explica. Veja bem, vocês lembram pela lei de Stevens que quanto maior a profundidade, maior é a pressão. E quando um líquido está, aliás, quando um corpo está imerso, totalmente imerso num líquido, esse líquido exerce forças nesse corpo, veja, por todos os lados. Estão percebendo? Só que aqui em cima você tem uma força F2, aqui embaixo você tem uma força F1. Imagina você totalmente dentro da água e você sente o líquido te comprimindo. Só que quanto maior a profundidade, maior a pressão. Como pressão é força sobre área, maior pressão, maior força. Então veja que na direção vertical, a força que o líquido faz para baixo e a força que o líquido faz para cima, existe uma resultante, ó, existe uma diferença. Na direção horizontal, elas se anulam. A força vai crescendo, mas as forças aqui do lado direito se anulam do lado esquerdo. Mas na vertical não tem como anular. Então isso gera uma força resultante, ó. Essa força resultante é o empuxo. Então, olha o que está escrito aqui que é importante. Ó. Quando o corpo está mergulhado parcial ou totalmente num fluido, líquido ou gás, o corpo recebe uma força resultante do fluido vertical e para cima, e essa força tem o mesmo módulo do peso do fluido deslocado. Então, se alguém perguntar para vocês por que tem empuxo? O empuxo, na verdade, é uma força resultante que o líquido exerce no objeto devido às diferenças de pressão. Tá joia? Olha aqui a demonstração matemática. Vamos lá. Pressão é força sobre área. Se eu quero calcular essa força resultante, eu vou pegar essa diferença de pressão. A pressão P1
maior que a pressão P2. Então, P1 menos P2 é igual, olha, é como se você pegasse um delta, né? Delta P, vou pegar aqui um delta F, variação da força. Então, vai ser a força maior menos a força menor, dividido pela área. Só que pressão, pela lei de Esteve, né? DGH, aqui no caso vai ser DG delta H, que seria esse comprimento aqui do cilindro, né? F1 menos F2 é o empuxo, é a força resultante, dividido pela área. Passa a área multiplicando, então nós temos que o empuxo é dg delta H vezes a área. Mas o que seria esse delta H vezes essa área aqui? Né? A área da base vezes a altura é o volume. Está aí uma outra maneira da gente provar a equação. Então, o empuxo é a densidade do fluido. Cuidado, viu, pessoal? Não é a densidade do corpo, é a densidade do fluido, no caso aqui do líquido. Volume do fluido deslocado vezes a gravidade, dVg ou dGv, tanto faz aqui o produto, né? Pessoal, então o empuxo, tomem cuidado, ele é proporcional à densidade do fluido e ao volume deslocado. Então, quanto maior o volume deslocado, maior é o empuxo que o objeto vai receber. Tranquilo? A unidade do sistema internacional, né? Geralmente você coloca o que aqui, ó? Metros por segundo ao quadrado. Volume metro cúbico, densidade quilograma por metro cúbico. E aí você terá o empuxo em newtons, tranquilo? Tem que descobrir aqui o seguinte, ó. Se a densidade for quilograma por litro, você pode colocar litro aqui, que corta o litro com litro. O importante é que esse produto sobre quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade newtons, tranquilo? E aí, pessoal, olha o seu querido professor dando um passeiozinho aí, ó, com uma artista famosa, para mostrar para vocês o seguinte, olha que desenho legal, ó. Por que aquele transatlântico é enorme e não afunda, né? Porque existe aqui embaixo um grande volume deslocado. Porque se esse corpo está em equilíbrio, nós temos o peso da galera, né, do seu querido professor, da querida, né, artista, do barco, peso de todo mundo. Então, nós temos o peso para baixo, nós temos o empuxo para cima. Ora, se está em equilíbrio, essas forças têm módulos iguais, vocês concordam? Aí você fala, pô, mas o peso da galera aqui é muito grande, o peso do navio. O empuxo, para ser grande, tem que deslocar uma grande quantidade de líquido. Então, olha que interessante. Todo corpo que está flutuando, o peso do barco somado ao peso das pessoas deve ser igual ao peso de água deslocada. Isso é muito legal e muito perguntado. Vamos lá, rapidinho com números. Se o peso do navio é equivalente, vamos falar em massa, que acho que é mais fácil, ó. Imagina que essa massa do navio seja de 100 toneladas, tá? Então, 100 mil quilogramas, né? Se for em newtons, multiplica por 10, né, da gravidade. Mas imagina aqui, ó, 100 toneladas é o peso dele, tá? Peso em massa. Então, ele tem que receber um empuxo equivalente a 100 toneladas. Mas o empuxo é igual ao peso de água deslocada. Então, se ele tem 100 toneladas de massa, ele tem que deslocar 100 toneladas de água. Olha que interessante. Por isso que essa parte que fica embaixo a gente não vê, né? É muito grande, né? É um volume muito grande para sustentar um peso também tão grande. Ficou legal aqui, né? Vamos passar o slide. Bom, nós temos vários exemplos aqui que são perguntados em vestibular. Aqui é uma questão até da estática, né? Que vocês revisaram lá, a estática do ponto material, do corpo extenso, né? Aqui é do corpo extenso. O que significa CG? Então, é o centro de gravidade onde é concentrado aqui todo o peso do navio. CE é o centro de empuxo, onde é concentrada a força de empuxo, que depende do volume deslocado. Se você tem o centro de gravidade mais baixo alinhado com o centro de empuxo, ó, você tem uma certa estabilidade. Agora, se você pega um navio cujo centro de gravidade é mais elevado e o centro de empuxo aqui, ó, ele fica mais ou menos na média, né, da água deslocada aqui, tá vendo? Aqui você já tem um certo desnível. Então, aqui você produz um certo binário. Ó. O centro de gravidade gira o barco nesse sentido. Isso aqui é sentido horário, né? E o centro de empuxo também. Ou seja, completamente instável. Isso aqui provoca a virada aqui do navio. Por isso que os navios, né? Tudo que é muito pesado, geralmente é colocado embaixo. Então, tem um texto aqui para você. Ó. O centro de empuxo está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado. Então, depende aqui do líquido deslocado, tá?
Para obter-se maior estabilidade possível, a distribuição de cargas no interior do navio é feita para que o centro de gravidade fique mais próximo possível do fundo do navio. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa dentro da água, com as pernas todas dentro da água aqui, ó, as duas perninhas dentro da água, tá? Imagina que entre as suas pernas, o centro de empuxo vai estar no joelho. Muito bem, entendeu? O centro de empuxo, então, depende da parte do corpo que está imersa. Então, imagina as perninhas aqui dentro da água. Então, essa média da água deslocada vai dar mais ou menos na região do joelho. Enquanto que o seu centro de gravidade fica na região do umbigo, né? No caso do navio, não pode acontecer isso. Não, ele vira, ó, não é estável. No caso de um balão, bom, o balão desloca ar atmosférico. Então, na hora que você usar a fórmula, empuxo é dVg. Então, vai ser a densidade do líquido não, né? Perdão, do ar atmosférico vezes G vezes a gravidade. Então, veja que o empuxo, nesse caso, como a densidade do ar atmosférico é relativamente pequena, por isso que o volume dele tem que ser muito grande. E quando você liga o fogo aqui, o que você faz? Você faz o gás expandir, aumentar o seu volume aqui, ó. Consequentemente, aumenta o empuxo. Legal? Os submarinos, olha lá o submarino. Por que o submarino desce? Por que ele sobe? Então, existem galerias que ele pode encher de água, ó. A hora que ele enche de água, ele altera o peso do navio, né? Então, o navio desce. O peso fica maior com o empuxo. Se ele expulsa essa água e diminui o peso, o empuxo fica maior que o peso, ele sobe. Tá? O navio, o submarino também é muito perguntado. Já o peixe, ele tem a bexiga natatória, né, que faz isso, né, que faz essa variação não do peso dele, né? No submarino, repare que a gente mexe com o peso dele. O peixe, ele já muda o volume dele mesmo, né? Ele infla a bexiga natatória, aumentando o seu volume, igual o balão. Se aumenta o volume, aumenta o empuxo, ele pode subir, né, ter um movimento ascendente. Muito perguntado também. Pessoal, está terminando, só tem um exercício aqui rapidinho, vamos lá. Ó, um exercício resolvido, caiu agora na Unifesp, né? Rapidinho, só para você ter um exemplo, que é o seguinte. Para determinar a densidade de uma coroa metálica maciça, foi realizado um experimento em que ela foi pendurada num dinamômetro ideal por dois modos diferentes. Um no ar, outro totalmente imersa na água, em equilíbrio, contido num recipiente de acordo com as figuras 1 e 2. Na primeira situação, o dinamômetro marcou 8 newtons e na segunda 7,6. Olha só, lembra daquela experiência, né? A densidade da água é 10 a terceira, a gravidade 10. Represente as forças que agem na coroa na situação 2 e calcule a massa dessa coroa. Bom, então na situação 2 nós temos o peso, a tração no fio e agora surgiu o empuxo. E aí, pessoal, pela diferença, ó, o peso real, né, 8. A tração no fio, né, o que vai marcar aqui, 7,6. Então, empuxo a diferença, 0,4. Mas para calcular a massa da coroa, é muito simples, né? Na primeira situação, a tração aqui é igual ao peso. Então, eu concluo que o peso da coroa é 8 newtons. Como a gravidade é 10, né, peso é mg, eu descubro que a massa da coroa é 0,8 kg. Beleza. Para a segunda situação, nós temos que a tração mais o empuxo é igual ao peso. E ele quer saber a densidade da coroa. Para descobrir a densidade, vamos descobrir o volume dela. Ó. Então, a tração mais o empuxo, aí o empuxo é dVg, então a densidade dela, aliás, perdão, né, meu sado? A densidade do líquido, volume deslocado vezes a gravidade. Isso é igual a massa vezes a gravidade do corpo. Bom, 7,6 é o valor da tração, densidade do líquido, 10 a terceira, volume, gravidade. Massa da coroa 0,8, gravidade 10. Aqui eu descobri o volume dela, tá? Fazer rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Então, volume 4 vezes 10 a menos 5, sistema internacional. E para calcular a densidade da coroa, massa dela dividida pelo volume dela. Então, 0,8, que é a massa dela, o volume que nós encontramos, está aí a resposta, densidade da coroa, 2 vezes 10 a quarta quilograma metro cúbico. Gente, então fiz rapidinho, né, só para vocês terem um exemplo, mas o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas vale a pena, né? São duas leis da hidrostática bem bacana e agora é vocês treinarem fazer exercício. Depois eu vou postar uma aula só com exercícios também, tá joia? Pessoal, um grande abraço para vocês e bons estudos!